quero te atualizar também sobre uma comparação entre os números de Hernan Crespo e Luiz Ubeldia no São Paulo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar agora sobre religião no futebol, uma pesquisa encomendada recentemente pelo jornal Globo para apontar as maiores torcidas do país, apresentou dados e números que a gente já conhecia, como o Flamengo com a maior torcida, o Corinthians em segundo e por aí vai. Mas existem alguns tópicos dessa pesquisa bem interessantes, como por exemplo, a participação da religião dentro das torcidas. Você sabia que, de acordo com essa pesquisa do Jornal Globo, o Palmeiras é dono da maior torcida entre católicos? É que 56% dos palmeirenses que se declararam torcedores alviverdes se mostraram católicos, contra 52% do Vasco e 49% do Flamengo. Entre os evangélicos, Corinthians e São Paulo lideram. 34% daqueles que se declararam corintianos ou são paulinos são evangélicos, seguidos de perto pelo Flamengo com 33%. E você? Torce para que time, tem qual religião? Já usa o espaço para comentário e registra o seu nome, seu time do coração e também a sua religião. Agora de falar sobre o São Paulo, com uma comparação importante entre Hernan Crespo e Luiz Ubeldia, o novo e o velho técnicos do São Paulo. Antes, só registrar que o tricolor venceu o Internacional por 2-1 na noite desse domingo no Beira-Rio, garantindo a 5ª vitória consecutiva. Algo que o São Paulo não era capaz desde março de 2022. Essa sequência de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória na Copa do Brasil, e esses resultados fizeram com que o São Paulo pulasse para o 8º lugar na tabela de classificação. Foram 5 posições conquistadas somente nessa rodada. O Tricolor tem 25 pontos, agora sim chegamos à comparação. O São Paulo de Hernan Crespo disputou 6 jogos no Campeonato Brasileiro com 13 pontos conquistados. O São Paulo de Luiz Ubeldia conquistou 12 pontos em 12 jogos. Ou seja, o Ubeldia teve o dobro de partidas sob o comando do São Paulo no Campeonato Brasileiro e fez 1 ponto a menos do que o Hernan Crespo, só para você entender quanto essa mudança foi extremamente positiva. Com um detalhe importante, se o Ubeldia reclamava de reforços, o Crespo não contou com o Oscar, com o Lucas Moura, com o Caleri e com o Luiz Gustavo, todos machucados no departamento médico. O Marcos Alves perguntando se o São Paulo está atrás de meia. Não, para falar a verdade, não. Alguns meias têm sido sugeridos ao São Paulo. E o São Paulo ainda não se empolgou com nenhum deles. Falei sobre o Guilherme Marques, brasileiro que aceita um contrato de risco para jogar no São Paulo. Falei também sobre Yasman Guzmán. Acho até que foi você quem perguntou sobre o Guzmán. O Guzmán foi oferecido ao São Paulo, mas não causou grande empolgação. Meia que já foi do Tolima, está sendo comprado pelo Fortaleza, tá? Crespão da Massa, 5 vitórias seguidas. E o time é o mesmo do Ubeldia. Contra fatos não há argumentos. Vitória importantíssima no Beira-Rio, poucos farão. Com uma lembrança, né, Edson? O Crespo não tem Lucas Moura, Oscar e Caleri. Enfim, com muito menos tempo de adaptação do que o Ubeldia, a troca de técnico foi absolutamente acertada. O São Paulo com o Ubeldia estava afundando rumo à zona do rebaixamento e causando enorme preocupação. 5 vitórias seguidas, sendo 4 no Brasileiro, e a partida contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, a coisa mudou radicalmente de figura lá no São Paulo. São Paulo tem algum nome para reforçar o time nessa janela? Luiz, a janela só termina em 2 de setembro, né? Então ainda há um mês de janela aberta, o São Paulo está atrás, prioritariamente de um lateral direito, depois de um atacante e, se bobear, de mais um meio-campista e um zagueiro. Qual é a verdade que o Dele Alli no São Paulo sabe de algo concreto sobre isso? Cara, o Dele Alli estava procurando emprego, mas, o São Paulo não é que passa por dificuldade financeira, o São Paulo está muito mal, mas muito mal. Muito mal mesmo, do ponto de vista financeiro. O São Paulo tem enormes problemas para contratar. O Dele Alli deve custar no mínimo 2 milhões de reais por mês. Então, descarta. Na sexta-feira, a última vez que eu fiz live, um monte de gente perguntando: Nicola, Carlos Miguel no São Paulo, Carlos Miguel no São Paulo. E eu falando: esquece. E os caras perguntando, aí tanto perguntaram que eu falei: quer saber? Vou mandar mensagem para o Júlio Casares. Ele falou: Nicola, o cara ganha 600, 700 pau por mês e vai custar 4 milhões de euros, a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Enfim, essa é a realidade, tá? E o Dele Alli, atacante inglês, que jogou muito tempo no Tottenham, foi pro Everton, foi pro Besiktas,
e hoje pertence ao Como, na Itália, tá bom? O São Paulo está entre os 5 melhores elencos no papel? Talvez. Ó, o Renan. O Renan, melhor pagar 400 mil no maravilhoso Jandrei. Com um presidente desse não dá para esperar muita coisa. Eu acho que o Jandrei não chega a 400, ele ganha na casa dos 300, mas é um enorme absurdo. Não dá para pagar nem 100 para o Jandrei. 100 já estava muito caro. O Jandrei de péssimos serviços prestados, tá? E é o tipo de jogador que é ruim, você tem no elenco, você vai, em algum momento ele vai acabar entrando, tá bom? Nicola, se contar os jogadores parados no São Paulo, Lucas, Oscar, Caleri e Luiz Gustavo, esses todos dariam quanto de valor? Vamos lá, o Lucas, o Oscar e o Caleri, 1,3, 1,8 e 1,6. Estamos falando de 4,7, mais o Luiz Gustavo, que deve custar no mínimo mais uns 800 mil, mais ou menos uns 5 milhões e meio, 6 milhões de reais. São Paulo tem hoje, essa é uma boa conta, São Paulo hoje tem pelo menos 5 milhões e meio de reais por mês que não conseguem jogar, tá? Nicola, precisamos de contratações no São Paulo, é o Marcos Alves Silva. A própria diretoria concorda contigo, tá? Eu acho um exagero enorme ver alguns comentaristas chamando o Flamengo de galáctico. Não, galáctico não é não. Nicola, Luca volta logo pelo São Paulo, deve estar se referindo ao Lucas Moura, ao Ailton Nunes, né? Nessa semana o Lucas Moura se reintegra ao restante do elenco para passar a fazer treinos com bola. A informação é de que ele não sente mais dores no joelho depois de uma infiltração, e a tendência é que, se tudo correr bem, ele esteja à disposição para o jogo de sábado contra o Vitória, Campeonato Brasileiro. O Nicola e o Marinax e o São Paulo, como é que está a negociação? Vai sair mesmo ou não? Vai, está muito perto, mas numa outra condição completamente diferente. O que está se desenhando hoje é um acordo tripartite, que significa que o São Paulo terá 2 sócios em relação à Cotia. São Paulo, Marinax e o Fundo Galápagos, que vai ser o responsável por aplicar o dinheiro. O Marinax entra com expertise, ele vai ceder os seus profissionais de scout para ajudar o São Paulo na busca pelos melhores atletas da base no Brasil e na América do Sul, e depois o Marinax passa a ter a prioridade na contratação de atletas formados na base para os times dele. O Rio Ave, no futebol português, o Olympiacos na Grécia e o Nottingham Forest na Inglaterra. Dybala no São Paulo, presente da Superbet. Enéas Guerra. Enéas, esquece essa história de presente da Superbet, tá? Em algum momento o CEO da Superbet deu a entender essa possibilidade. O São Paulo descarta por completo, não porque o São Paulo não queira, mas porque isso nunca foi debatido. E o Dybala, que ganha na casa dos 6 milhões de reais por mês, acaba de renovar o contrato na Roma. Ele tinha proposta para ganhar 13 milhões de reais mensais no Al-Qadisiya da Arábia Saudita. Ele preferiu ficar na Roma, então ele vai cumprir esse último ano de contrato. Chegaram a dizer que ele foi oferecido para o Grêmio, talvez para o ano que vem, uma possibilidade de pré-contrato a partir de janeiro, para que ele chegue em julho, mas está tudo muito distante ainda, tá bom? Boa noite, estão falando muito do São Paulo atrás do Carlos Miguel para brigar com o Rafael. Pergunta ao Casares. Leandro, não tem a mínima possibilidade disso ser verdade, a mínima. O Carlos Miguel vai custar no mínimo 4 milhões de euros, o São Paulo não tem dinheiro para contratar, e não vai contratar um goleiro. Não tem. É gastar cartucho à toa, é chamar o Casares para perguntar algo que não tem cabimento, tá bom? São Paulo vai contratar o zagueiro Rafael Tolói? Não, Alexander. Foi oferecido, foi sugerido, mas não houve avanço. O Tolói chegou a ser cogitado no Santos, tá? O Tolói é aquele mesmo que passou pelo São Paulo, pelo Goiás, estava na Atalanta, jogou 10 temporadas por lá. Acabou que não teve o contrato renovado na Atalanta e está em busca de emprego no futebol brasileiro. Cara, eu acho que se não pedir muito, pode ser uma boa alternativa. Ó, esse Sabino é ruim demais, jogador de Série C. Eu acho que o São Paulo hoje tem alguns jogadores abaixo do que o Sabino. Por exemplo, o Jandrei não é goleiro para o São Paulo. Eu acho que há muita dificuldade também do Cédric, até por isso toda hora a busca por um lateral direito, ou quem mais insiste com isso é o Hernan Crespo, tá bom? O SPFC RA perguntando se Marinax no São Paulo morreu, não. Mas a forma de acordo do São Paulo com o Marinax mudou. O Marinax não vai ser mais o investidor da base, tá? Ó, o Lucas Rocha. Boa noite, Nicola. Se o Marinax não vai investir na base, no que ele vai investir? Pois é, Lucas, ele vai entrar como alguém que vai emprestar pessoas dos times dele para buscarem jogadores para a base do São Paulo. Então, São Paulo vai contar com a ajuda do scout do Forest para contratar jogadores para a base. Esse intercâmbio deve ajudar no profissionalismo, na profissionalização de Cotia. E aí, num segundo momento, quando atletas do São Paulo forem chegando ao profissional e se destacando, ele vai ter prioridade na compra de atletas. É mais um caminho que você... Por exemplo, você quer contratar um jogador
de 14 anos de idade que surgiu bem lá no misto, em Cuiabá. Você fala, ó, você vem para o São Paulo, você joga no São Paulo e tem portas abertas no Rio Ave, em Portugal, no Olympiacos, na Grécia e no Nottingham Forest, na Inglaterra. Nicola, só eu falar mal do Rodriguinho, ele começou a jogar bem. Vou fazer a mesma coisa com o André Silva. É uma boa estratégia. O Rodriguinho foi bem nos 2 últimos jogos. Nicola, você acha que com a aproximação do Textor e do Marinaccio, o São Paulo se frustrará com o investimento que seria aportado? Pois é, Fabio, já não tem mais investimento da parte do Textor, tá? O Textor participa da parceria no São Paulo, mas sem grana. Marco Aurélio está respondendo ao Leandro que o São Paulo deve salários. Não, salários não, né? Está escrevendo que o Carlos Miguel vem pro São Paulo. Leandro, não faz nenhum sentido. Nenhum. Só para explicar, o São Paulo tem no Rafael, a diretoria do São Paulo confia pra caramba no Rafael. Muito. Não tem porque o São Paulo hoje não tem capacidade financeira para investir praticamente nada. Por que o São Paulo contrataria o Carlos Miguel? Detalhe, a operação vai custar no mínimo 4 milhões de euros. Eu cravo para vocês que não existe nenhuma chance de o Carlos Miguel virar reforço do São Paulo, tá bom? Tem notícias sobre reforços no São Paulo? Cara, muita dificuldade, não tem nomes, tá? Todos os nomes que o São Paulo pensou para lateral não conseguiu avançar. Carabali, nossa, o Remo perdeu um gol incrível agora. Carabali, Bustos, Advíncula, esses foram alguns dos nomes pretendidos. São Paulo também recebeu uma série de sugestões. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do São Paulo. Últimas informações atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações nesse dia 5 de agosto, né? Dia 5 de agosto, o mês já está começando, já passando aí, já para um terço do mês. E nessa terça-feira temos as atualizações do São Paulo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar like e se inscrever no canal, caso não for inscrito. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.